Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos aqui à Academia Qualiseg. Prazer enorme, ter vocês aqui conosco. Hoje a gente vai tratar um tema muito importante, que é o da responsabilidade e autoridade. Quando a gente trabalha dentro dessa ideia do compliance, é muito importante que esses papéis eles estejam muito bem definidos, né? E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma ponte, se vocês me permitirem, com a ISO 9001, em seu requisito 5.3, onde a gente fala de responsabilidade e autoridade. Então é muito importante nós definirmos dentro de cada processo quem tem responsabilidade sobre aquele processo e quem tem autoridade sobre aquele processo. Além disso, a gente soma a mais uma possibilidade, que é a possibilidade da execução. Então muitas vezes você vai ter três figuras, você vai ter aquela pessoa que tem autoridade sobre aquele processo, autoridade no sentido hierárquico mesmo, de mudança de processo, de avaliar essas mudanças, né? Você tem aquela pessoa que tem a responsabilidade sobre o processo, que às vezes também é executor. Ele pode ser um executor e ser também um responsável, ele pode somente ser responsável, e tem a própria figura do executor, que é quem faz aquela rotina efetivamente acontecer. Dentro dos sistemas de gestão, geralmente, nós costumamos estabelecer responsabilidade e autoridade de várias formas. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, é muito comum a gente fazer isso através de um organograma, que é uma representação gráfica, hierárquica, né, de como aquela organização ela se estrutura e se estabelece. É uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade muito comum é através das descrições de cargo. Então, muitas vezes lá no Recursos Humanos você tem a descrição de cargo e ali ela traz as principais atividades, as principais responsabilidades e a autoridade, caso ela esteja presente naquela função. Uma outra forma de você fazer isso também é através das matrizes de responsabilidade e autoridade. Então, é uma matriz, imagina uma matriz, um Excel, né, um arquivo em Excel, onde você tem relacionado aqui nas linhas as funções e nas colunas você estabelece, né, aonde aquela função versus os processos tem autoridade, tem responsabilidade ou é um executor. Enfim, e existem outras possibilidades. Por exemplo, já vi também isso escrito em manuais de cargos e salários, é uma possibilidade. E outras maneiras de a gente estabelecer essa responsabilidade e autoridade. O que é muito importante nesse processo é que na hora que você tem a necessidade de fazer uma apuração, né, de um determinado fato, né, como por exemplo uma denúncia de um colaborador dentro do comitê de ética, dentro da ouvidoria, enfim, você precisa ter isso estabelecido de forma muito tranquila para você galgar exatamente essa trilha de responsabilidade e autoridade. Isso numa situação pontual, mas no dia a dia também é muito importante, porque como eu falei, não podemos esquecer que a responsabilidade, a autoridade e a execução já nasce desde o processo. Então é muito importante você saber quem é o responsável por aquele processo, porque no caso de uma necessidade de adequação e de mudança, quem mais pode contribuir é esse executor e esse responsável, porque nós entendemos que é quem mais entende do processo. Então, a definição de responsabilidade e autoridade é crucial dentro de um sistema de compliance. Então você precisa entender qual é a melhor ferramenta, aquela que você quer trabalhar dentro de inúmeras ferramentas que existem, e eu comentei algumas aqui com vocês, aquela que mais vai se adequar à tua empresa, e a partir daí você construir, né? E essa construção inclusive requer a aprovação, a validação da governança, né? Que é o mais alto nível da organização, representada por seus diretores, pode ser também por seu conselho de administração, enfim, mas que isso seja validado dentro de uma estrutura hierárquica e que possibilite no dia a dia, inclusive, ter essa trilha de execução, de responsabilidade e de autoridade no que diz respeito aos processos.
Tá bom, pessoal? Bom, acho que esse era o nosso vídeo de hoje. Dúvidas, sugestões, vai botando aqui, a gente vai trabalhando aqui na comunidade. Deixa a sua contribuição, conta um pouco da tua experiência, você que está aí trabalhando com compliance há bastante tempo. Como é que você trabalhou esse tema de responsabilidade e autoridade? Deixa aqui no vídeo, é muito importante a gente trocar conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada e bem-vindos à Academia QualiSeg.